passando aqui. Hoje é meu último dia em Katmandu. Tô terminando de arrumar as malas. Acordei hoje com uma sensação, sabe, aquela sensação que você tem, tipo assim, tá acabando, tá acabando. Eu vou começar o meu retorno para o Brasil, vou passar em Dubai ainda e depois Brasil. Então eu vim aqui porque é difícil gravar o vídeo, já me emociono, mas vou me controlar senão eu não consigo falar. Foram aí quase 2 meses, pela primeira vez fora do meu país de origem. Eu só tinha ido visitar a América do Sul, ali, América Latina, né, para escalar montanhas, Bolívia, Chile, Peru, ali na região. Então, fora do Brasil, assim, do outro lado do mundo, como se diz, foi a primeira vez. A primeira vez, o primeiro mês, né, foi a expedição das mulheres, que foi linda, maravilhosa, incrível, que eu adorei demais. Conheci mulheres incríveis e, nossa, foi fora do comum. E depois eu comecei o Base Camp sozinha, né, que era o maior desafio, porque era um desafio psicológico, né, físico, testar todos os meus conhecimentos como guia no Brasil, né, e o primeiro dia foi muito difícil, muito mesmo. A mochila tava mal arrumada, coisa que eu não sei como, porque eu arrumo mochila a vida toda. A mochila me machucou as costas, me machucou os ombros, me deu muita dor no ciático, no quadril. Eu caminhei ali, se eu não me engano, quase 15 quilômetros, com muito sofrimento. Psicológico, porque eu me questionei muito se eu estaria fazendo certo, se eu não estaria fazendo certo, se eu deveria estar ali sozinha, se realmente era seguro, se realmente era o que eu queria, o porquê que eu estava fazendo aquilo. Por quê? Porque eu passei 5 meses em campanha, porque eu não tinha dinheiro para vir para essa viagem. Eu estou num momento de transição bem difícil na minha vida, financeiramente, profissionalmente. Vai dar certo, mas é um período de transição, onde se tem menos dinheiro e mais tempo. Então eu me questionei muito, pensei muito, né, e eu disse pra mim mesmo, né, que nenhuma vitória vem sem sofrimento, de alguma maneira, né. Então eu segui, fiz o primeiro dia, a mulher do lodge me recepcionou super bem, depois estava mal-humorada, nem falava comigo direito, mas eu continuei. Fiz o segundo dia, peguei uma imersão de montanha linda, maravilhosa, me energizei, respirei, parei, conversei com a mãe natureza e segui. Terceiro dia encontrei um pouco mais de pessoas, aí eu fui conseguindo viver o local, porque esse trecho que eu não fiz o Everest Base Camp, indo de avião a Lukla e de Lukla subindo ali a menor quantidade de dias. Eu fiz a trilha original dos desbravadores do Everest em 1953, né? Que o Hillary e o Rizang, eu nunca sei falar o nome dele, que é o Sherpa, fizeram. Eu não consegui vir de Diri, eu tive que vir de Salary, porque eu não consegui o transporte por causa da época das festividades, né? Quem me assistiu aí nos vídeos viu, né, a dificuldade que foi. E então eu comecei de Salary, que já foi lindo, maravilhoso, né? Então eu caminhei muito tempo sozinha mesmo, às vezes cruzando com uma pessoa na trilha, uma pessoa local,
né? Então, eu caminhei muito tempo. E aí, depois que passou Lucla, nessa minha caminhada, aí sim comecei a encontrar muito mais pessoas na trilha, porque aí a galera vem de avião. Aí tu nota a grande diferença. Esses 5, 6 dias que eu caminhei sozinha ali, tu cruzava pelas pessoas, as pessoas te viam na trilha. Namastê! Aí eu respondia, né? Good morning, bom dia. Forçava a falar o português, assim, porque elas queriam entender e elas respondiam bom dia, entendeu? Então foi assim como a gente caminhar no interior do nosso Brasil, né? Então isso foi incrível, essa conexão de entender. De todo lugar que eu chegava eu tentava me conectar, falar que eu era do Brasil, que eu não falava inglês, que eu tinha dificuldade, as pessoas faziam de tudo para se comunicar e ajudar. A mímica, os gestos foi algo incrível, vocês iam amar ver isso. E aí depois que tu passa de Lucla, tu é simplesmente mais um caminhante, igual no nosso mundo corporativo. Se tu trabalha numa empresa pequena, familiar às vezes, as pessoas sabem quem tu é. As pessoas se conectam contigo, elas sabem os teus problemas, elas sabem quem tu é. Quando tu trabalha numa grande empresa que tu é só mais uma matrícula, tu não é nada. Tu é simplesmente a pessoa que tá ali para executar a tarefa. No momento que tu não pode mais, tu é substituído. E depois que eu passei a trilha de Lucla, a cidade de Lucla, ali o vilarejo, é exatamente isso. Era eu e mais 5.000, 6.000 pessoas caminhando na trilha. Uma pessoa ia, uma pessoa vinha, uma pessoa ia, uma pessoa vinha, as pessoas nem te olhavam, elas não te enxergavam na trilha, tu era só mais um número na trilha, né? E aí eu notei essa grande diferença de realmente viver o Himalaia, viver o Nepal, conhecer as pessoas e viver isso, entendeu? Aí acabei pegando chuva. Cheguei em Namit abaixo de chuva, fiquei acho que uns 4 dias em Namit esperando, porque daí tava na nevasca, tinha que esperar a chuva, a montanha fechando, aquela coisa toda. Então eu fiquei em Namit, Namit Bazar, só recebendo notícias. Aí fechou os passos, eu iria fazer o trekking pelos 3 passos montanhosos, né? Eu iria fazer, tipo assim, você sobe até Namit, aí você faz um passo aqui, faz outro passo aqui, faz o Everest Base Camp, faz um outro passo aqui e depois volta pela trilha tradicional. Eu iria desviar a trilha tradicional, que era o que eu queria. Só que, né, por algum motivo do mundo, nevou numa época que não neva no Nepal. Choveu numa época que não chove no Nepal. Então, abaixo de 3.500 metros chovia e acima de 3.500 metros nevava. Nevou muito, realmente. Eu tinha amigos meus brasileiros que estavam acima de 4.000 metros, não conseguiram fazer o base camp por causa da nevasca. Então, esses dias que eu fiquei em Namit foram um turbilhão de pensamentos. Como eu iria fazer, o que eu iria fazer, porque o que eu queria fazer, que eram os 3 passos, eu já não podia fazer mais, porque a neve foi muito alta, deu acho que 2 metros de altura de neve em alguns lugares, neve fofa, e eu recém fazendo a trilha, né, não tenho tanta experiência em alta montanha para abrir trilhas em neve, né. Então, fui ali conversando com um, conversando com o outro, conversando, né, pedindo orientação aí do mundo e da natureza, e aí decidi então fazer a trilha pelo caminho tradicional. Se até eu chegar lá em cima abrisse os passos, eu faria os passos, senão, né, eu teria que fazer a trilha tradicional. Aí fiquei esses 3, 4 dias aí, já não aguentava mais ficar, e no momento que deu uma melhorada no tempo, que a janela tipo de chuva, amanhã parava de chover, hoje eu comecei a caminhar um dia antes, né, porque apesar da chuva, aonde eu estava nos 3.000 e poucos metros não estava tão frio, mas no momento que eu começasse a subir já ficaria bem mais frio, então com o corpo molhado, né, alguma parte do corpo molhado e neve, frio, aí seria muito perigoso o risco de hipotermia. Então subi, aí cheguei em Temboche, que é a primeira, né, depois de Namit, primeira não, depois de Namit é a mais conhecida. Cheguei lá molhada, não tinha lugar nos lodges, não tinha lugar onde eu ficar, só tinha um lodge de luxo. E aí eu acabei pagando mais e tive que ficar nesse lodge, porque senão eu teria que caminhar muito mais quilômetros, né, para conseguir me acomodar num lugar. Foi maravilhoso porque eu consegui tomar meu primeiro banho, lavar o cabelo, banho de chuveiro. Então são coisas do interior, é só banho de toalhinha, cheguei a passar 10 dias sem lavar o cabelo, né, banho só de
Eu digo que é o banho de avião, né? Asa e motor. Então é mais ou menos isso. E são coisas que tu vai te adaptando, que a gente abre mão do luxo da cidade, do luxo do capitalismo, do mundo ali, né, que a gente vive, para viver a montanha. E existe uma grande diferença, que é o que eu falei para você, no momento que tu te entrega e no momento que tu só foca no objetivo final, que seria o Everest Base Camp. E eu queria, para mim, escalar, porque eu não vou escalar o Everest, eu fui até o acampamento base. Então eu considero que o meu cume do Everest foi toda a minha trajetória. Como se eu tivesse feito os 4 acampamentos, o 2, o 3 e o 4 para chegar no cume do Everest. Era cada vilarejo que eu passava, era cada pessoa que eu caminhava ao meu lado, às vezes conversando sem entender muito, mas gesticulando bastante. Então, foram vários tipos de experiências, né, que eu vivi e que eu queria ver desta maneira. Eu não queria ser só mais um número na trilha, eu queria ser alguém que as pessoas um dia lembrassem que uma brasileira passou e, né, e eu também lembrar dessas pessoas. Então, depois de Temboche lá, melhorou o tempo, né, graças a Deus. Aí caminhei com dias lindos de sol, montanhas. E aí caminhei mais alguns dias. E aí eu caí, né? Tive esse infortúnio aí com o meu joelho. Eu vinha caminhando na trilha, né? O penhasco do lado de cá, com o rio com água de degelo, a montanha assim, o rio aqui, a trilha e a montanha aqui. E eu vinha caminhando, deslumbrada, né? Com as paisagens lindas, maravilhosas, e a trilha deu uma funilada. Ela era larga, aí ela deu uma funilada assim, e ela tinha uma rachadura, né? Já de desmoronamento. E eu vim caminhando, me distraí, acabei olhando a paisagem e eu pisei bem na rachadura com a perna direita. Não, minto. Pisei bem na rachadura com a perna esquerda. Troca tudo. Eu pisei com a perna direita na rachadura. Essa perna aqui afundou dentro do buraco, sentido o penhasco. E para não cair no penhasco, eu me atirei para dentro da trilha. Né, assim, pro lado que tava firme, pro lado da montanha. Só que quando eu me atirei, a minha cargueira tava com quase 20 quilos, acho que ela tava com uns 17, 18 quilos. Eu bati com o joelho numa pedra, bati mesmo, assim, né, porque eu me atirei, eu, pau, dei um soco, assim, não consegui levantar e fui socorrida por um Sherpa e por um rapaz português, que eu conheci um grupo de portugueses, então nós vinhamos caminhando meio junto nesse dia. E aí eles me socorreram, me levantaram, tiraram a mochila, aquela coisa, muita dor, né, tal. Aí eles seguiram caminhando, eu fiquei mais um pouco ali, né. Eu pedi ajuda para levantar para outros caminhantes e segui caminhando para avaliar o que tinha acontecido com o meu joelho. Então eu imaginei que tivesse sido só uma pancada. Eu ia esperar, e cheguei na próxima vila, doeu bastante, passei pomada, né, imobilizei, daqueles meu jeito com uma faixinha que eu trouxe meu kit de primeiro socorro. Segui no segundo dia, sentido acampamento base, aí fui subindo e fui pegando muita neve, a trilha ficou mais pesada, começou a doer mais o joelho doía principalmente na descida, assim do lado de fora da perna, né, doía muito ali na descida, mas fui indo até porque eu queria ver se era só uma dor, se não era. Aí cheguei em Gorakchep, que é o último vilarejo, não tem mais nada depois disso, só o Everest Base Camp mesmo, que é o acampamento para chegar no cume do Everest. Fui fazer o Kalapatar, que é a montanha que tu vê a melhor vista do Everest, não consegui subir toda ela, fiquei uns 200 metros abaixo do cume, que eu não aguentei a dor no joelho. Aí eu vi que realmente, tipo, poxa, eu acho que eu machuquei mesmo o joelho. Aí no outro, eu ia ficar mais um dia em Gorakchep, ia fazer as coisas com calma, e no outro dia eu resolvi fazer o Everest Base Camp bem cedinho mesmo. Nessa noite, eu acho que quando eu olhei o relógio, assim, antes de dormir, umas 10 horas da noite, tava menos 18 graus. Eu acredito que deva ter dado, assim, uns menos 20 lá no vilarejo, lá em cima. A minha água no bidê do lado da cama congelou, pra vocês terem ideia. Aí levantei umas 7 horas, me arrumei, né, fiz o que eu tinha pra fazer e fui pro Everest Base Camp. Foi incrível. Parece que, né, as energias do mundo aí me iluminaram, eu não senti dor no joelho.
Mas senti muito frio, tava realmente muito frio mesmo. E quando o sol entrou dentro do vale, aqueceu, que nem eu digo, aqueceu o coração, né? Aí aqueceu, ficou melhor, cheguei lá no base camp, nossa, achei que eu não ia me emocionar, porque eu já tinha chorado tanto, já tinha me emocionado tanto durante a trilha, mas não, foi algo assim, surreal, uh, lindo demais, eu cheguei lá assim, eu não conseguia respirar, tentando conter o choro, mas eu cheguei, fiz o base camp, vi tudo aquilo que eu via nos filmes, não conseguia acreditar que eu estava lá, e realmente eu estava. Foi, assim, um sonho, uma imersão, não sei, são coisas que não se consegue explicar com palavras, vocês vão ver os vídeos. Foi lindo demais, né? Fiquei um tempo, fiz a minha conexão, fiz as minhas fotos, né? Fiz tudo que eu precisava, assim, curti e retornei. Aí retornei, fui no lodge, paguei minha continha e desci pra Perite, uma descida bem sofrida, né? Por causa do joelho, mas aí em Perite tinha hospital. Aí cheguei em Perite no início da noite, por isso que a gente não pode chorar na montanha, porque daí a gente fica ranhenta e isso pode causar uma infecção pulmonar, te dar uma gripe. Então, quanto menos tu chorar na montanha, melhor. Quanto menos secreção tu tiver, mas não adianta, eu chorei muito. Aí cheguei em Perite, então fui atendida no hospital, aí eles viram que fizeram uma ecografia que tinha muito coágulos de sangue, que realmente eu tinha machucado muscularmente, ou menisco, ou como é que é o da rótula aqui, do joelho. E aí pediram resgate pra mim pra Katmandu, né? Aí cheguei em Katmandu no outro dia, fui pro hospital, fiquei 24 horas no hospital, fiz todos os exames necessários, foi detectado que realmente teve não um rompimento de menisco, mas uma fissura ali, que machucou o menisco, que eu teria que ficar uma semana imobilizada, com antibiótico, todos os medicamentos que melhoraria. Então, o que eu digo pra vocês? Foi incrível fazer o Everest Base Camp. Foi uma imersão de vida fora do comum, assim, estar sozinha na montanha, num país que eu não falo a língua, pessoas que têm cultura totalmente diferente da gente, comidas diferentes, sofri muito com a pimenta, acredite, que aí fica com a boca inchada, mas sobrevivi, né? Então, você tem que entender isso para crescer como pessoa, entender que às vezes muitas coisas que a gente tem na cidade não é necessário, ter menos coisa, doar mais. É um povo muito pobre aqui, pessoas muito pobres. Do nada eu tava caminhando na trilha, aí quando eu vi um barracão com uma lona azul, umas 3, 4 cabras, umas 2 vacas, uma fumaça, e ali tinha uma família vivendo num barracão de lona com seus filhos, seus esposos, e muito felizes. Então aí a gente aprende muito, a gente vê coisas diferentes, né? Então, tá. É difícil julgar, a gente não tem que julgar, a gente tem que entender a cultura local, né? Não criticar e sim entender. Eu posso fazer uma autocrítica pessoal pra mim, mas não externar isso, porque é o jeito deles viver. Como as pessoas podem me criticar e dizer, o que essa guria tá falando no Instagram, o que essa guria que não sei o quê, eu não exponho a minha vida no Instagram. Mas às vezes tu expor algumas coisas mudam a vida de pessoas. E estar aqui nesse povo, nessas pessoas, mudou a minha vida. Então, não ter feito os 3 passos montanhosos não foi uma frustração, porque a montanha continua aqui. Se Deus quiser, eu vou voltar, vou fazer os 3 passos com segurança, porque hoje eu não poderia ter feito eles por causa da nevasca, né? E as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? Então, daqui a pouco eu me lesionei, porque eu poderia ser teimosa em querer fazer os 3 passos, tentar fazer um dos passos, pelo menos, que estavam dizendo que estava meio aberto, não estava aberto, mas estava muito pesado.
Então talvez eu ganhei uma lesão no joelho para mim não fazer os 3 passos e voltar em outro momento. Porque se eu teimasse em fazer os 3 passos, talvez alguma coisa pior acontecesse comigo, né? Então as coisas acontecem porque tem que acontecer da maneira que tem que acontecer. A gente tem que entender isso e evoluir com o processo, né? Então, fiquei imobilizada, fiquei no hospital, fiquei aqui em Katmandu alguns dias, não pude visitar outras coisas, fiquei de repouso, mas eu digo pra vocês, tive medo? Tive. Todos os dias. Todos os dias. De estar deitada na cama tipo 6 horas da manhã, meu relógio despertava todo dia 6h10, mas antes dele despertar eu já estava acordada. Aí aquele frio, aí tu pensava, vou arrumar a mochila, dobrar o saco de dormir, fazer isso todo dia. Todo dia. Todo dia. Aí às vezes tu pensava, vou ficar até umas 9 horas na cama, que não sei o que. Hoje eu tenho que caminhar menos. Eu disse, cara, mas quanto mais cedo eu chegar, mais cedo eu aproveito a vila, mais cedo eu converso com as pessoas. E aí do nada me vinha uma força, eu levantava e arrumava, tomava meu café e pezinho na estrada, sabe? E isso faz a diferença. O que te motiva, a tua automotivação, os teus pensamentos, né? E tu ser uma pessoa feliz. Eu conversei sozinha na trilha que nem uma louca, né? Conversei com os passarinhos, quando eu via uns esquilos, eu dizia, não sei o que, então eu acho que é isso que faz muita diferença. Como tu vive a tua vida. Eu infartei há 2 anos atrás, eu quase morri, meu coração parou 90%. Eu sempre fui aventureira, mas isso me deu um start na vida, daquilo que eu falei pra vocês, de deixar de ser uma pessoa numa trilha de 1000 ou ser uma pessoa cruzando com 3, 4 na trilha. Então eu ser uma pessoa que eu consigo viver o local ou ser uma pessoa que eu passo pelo local. É a mesma coisa no mundo corporativo, na sua vida, as escolhas que você faz. Entendeu? Então, não deixe para depois o que talvez tu possa fazer. Crie planos, tenha seus planos, mas não espere demais. Eu estava simplesmente sentada e infartei, trabalhando. Né? Nunca tive problema de saúde, sempre fui extremamente saudável e quase morri. Por quê? Não sei. Isso poderia ter me parado, como vários amigos montanhistas meus disseram, né? Eu achei que tu ia parar, eu achei que tu não ia fazer mais montanha. E hoje, eu estou aqui no Nepal, o que eu nunca imaginei fazer, nunca imaginei estar aqui pela questão financeira, que eu sei que é caro, né? E hoje eu estou aqui, né? Então, digo pra vocês, realizei um sonho, mudei a minha vida, cresci e quero continuar crescendo, quero continuar fazendo montanhas, quero continuar motivando pessoas, inspirando pessoas, que não é fácil, não pense que é fácil, não é, todo dia eu enfrentava um leão dentro de mim, todo dia. E todo dia eu sentava ele do meu lado e dizia, ou tu vai junto comigo, ou nós vamos se pegar. Entendeu? Então ele ia junto comigo. Tinha horas que a cabeça era um turbilhão, tinha horas que dava uma acalmada. Então é assim mesmo, né? Não pense que vai ser fácil, que não vai. Mas é possível. Mas só você pode decidir fazer ou não fazer, mudar ou não mudar. Então desculpa o vídeo comprido, mas é isso, gente. Um beijo da Gabi. Continue acompanhando as aventuras. Vou começar o meu retorno para o Brasil. E logo estarei aí pra gente conversar pessoalmente.